Eu sou João Paulo Botelho Vieira Filho, professor adjunto da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, preceptor do Centro de Diabetes. Vou falar sobre metais pesados, obesidade, diabetes mellitus e hipertensão arterial, entre o Xicrim da terra indígena Cateté e Paracanã da terra indígena Apiteréua. A tragédia das doenças crônico-degenerativas, da mudança de estilo de vida para alimentação hipercalórica industrial e menor atividade física, agrava-se entre o Xicrim pelos metais pesados, que também ocasionam obesidade, diabetes mellitus, síndrome metabólica e hipertensão arterial, com 69 casos entre o Xicrim de hipertensos em uma população de 1.550 Xicrim e 10 casos numa população de 800 indígenas Paracanã que estão expostos ao mercúrio menos tempo do que o Xicrim. Os metais pesados são obesógenos e diabetogênicos, com transmissão transgeracional. Os metais pesados também são desreguladores hormonais, ocasionam malformações e interferem na imunidade. Se os rios Cateté e Itacaiunas não forem limpos dos rejeitos minerais das usinas Onça Puma e 11D Eliezer Batista, usina Salobo, eliminação das barragens, os Xicrim irão ter maior epidemia de obesidade, epidemia de diabetes mellitus tipo 2 e de síndrome metabólica, obesidade abdominal, hipertensão arterial e aumento de triglicéridos, dentro da síndrome metabólica. Os indígenas possuem a variante do gene ABCA1, que condiciona aumento significativo dos triglicérides, que são aterogênicos ou produzem aterosclerose quando ingerem açúcar. Alguns Xicrim foram submetidos ao cateterismo das artérias coronárias do coração. Para afastarmos o Xicrim do etnocídio químico, deve-se interromper o despejo pela companhia Vale dos metais pesados e outros essenciais, rejeitos minerais nos rios Cateté, Itacaiunas e Igarapés. O etnocídio dos Paracanã foi afastado com a desintrusão da terra indígena, a Piteréua, dos invasores, o oferecimento de galões d'água dos poços, galões d'água, a perfuração dos poços semiartesianos ordenados pela Procuradoria Federal de Justiça, a usina Belo Monte, ou Norte Energia. Deve haver também um programa contra o diabetes, como o dos Estados Unidos, para populações indígenas do Alasca e território norte-americano, nos idiomas indígenas, sobretudo para mulheres, com queda do risco de diabetes em até 75% em 2 anos. O programa contra o diabetes, diminuição de até 7% do peso dos obesos e dos com sobrepeso, deve haver para todas as populações originárias do Brasil, para as quais venho solicitando há anos um programa. As mulheres Chavante apresentam a maior prevalência mundial de diabetes, 40,6% entre indígenas da América. Outrora, quem apresentava a maior prevalência mundial eram os indígenas Pima dos Estados Unidos, que haviam aderido à dieta industrial e sedentarizaram-se, em que o grande país tomou providências com Programa Nacional para Indígenas ou Populações Originárias. Para o Xicrim e Paracanã, outros grupos indígenas, como os Yanomami e Munduruku, os seus rios, como os rios do Xicrim, não devem ter metais pesados e essenciais, pois geneticamente são propensos à obesidade e diabetes mellitus quando mudam suas dietas tradicionais para açúcares, sendo que os metais são também
diabetogênicos ocasionam diabetes com 50 casos entre o xicrim. Síndrome metabólica, esteatose hepática ou gordura no fígado, já em nível endêmico entre o xicrim e já presente entre os paracanã. Ocasionam queda da fertilidade, os metais, em que em 2019 houve 20 nascimentos na aldeia Cateté, com 624 indígenas, e no último ano somente 4 nascimentos. Ocasionam alterações imunológicas entre o xicrim, com 2 casos de lúpus eritematoso, 2 púrpuras trombocitopênicas, 3 casos de glomerulosclerose renais. O último, com 33 anos, na minha presença, em julho de 2024. Todos suspeitos de contaminação por metais entre o xicrim e uma jovem entre os paracanã, com glomerulonefrite ou glomerulosclerose. Os metais pesados ocasionam metilação dos genes da herança e inativação de genes que são transgeracionais ou são transmitidos para gerações seguintes. A tolerância do Brasil com os garimpos e minerações, comprometendo os rios, está estragando os patrimônios genéticos de suas populações indígenas e ribeirinhas da Amazônia, dos animais e vegetação. Sugere esse comportamento crime contra a humanidade, o meio ambiente, etnocídio, genocídio e ecocídio, sem dúvida o ocorrido entre os Yanomami. Espero que seja interrompido entre o xicrim, ou já foi interrompido pela Procuradoria Federal de Justiça entre os paracanã, com a desintrusão dos invasores, garimpeiros e outros, fornecimento de poços semi-artesianos e, antes da perfuração, galões de água mineral.